Vamos orar, vamos começar com a oração, queridos. Graças ao nome do Senhor, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir agora a tua ajuda, a tua intervenção, o teu espírito de sabedoria sobre a nossa vida, que o Senhor venha sobre nós agora, Senhor, e nos encha do Espírito Santo e dá-nos a inspiração do alto, a esse momento, Senhor, que estamos aqui juntos com os nossos irmãos, estamos aqui atentos à voz do Senhor, pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua capacitação em nome de Jesus. Unge cada pessoa que está entrando, unge as famílias representadas, cura os enfermos, meu Deus, esteja curando os doentes, aqueles que estão com problemas, esteja resolvendo, solucionando e trazendo vida e trazendo saúde a cada um que está conosco, Senhor. Nós apresentamos o teu povo e apresentamos também a minha família, o meu lar. Na tua presença eu te peço a tua ajuda, a tua cura e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Assim oramos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos começar, irmãos, meditando nesse momento e vamos partir por Mateus, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Tem mais gente entrando. O Léo entrou, que alegria. O Arnaldo, o Guilherme entrou aí. Que bênção. Seja bem-vindo, Guilherme. Que alegria, querido. Deus seja louvado. Vamos por Mateus, capítulo 12. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração para falar nesse momento. E a resistência das trevas contra esse momento aqui foi muito forte, muito forte. Eu já senti bastante resistência em diversos momentos. E hoje foi muito especial, a resistência forte. E eu senti aqui os anjos me ajudando, os anjos preparando, mas eu senti uma resistência bem forte. Eu creio que algo de muito forte vai estar acontecendo em cada pessoa que está participando conosco. Porque quando eu sinto esse tipo de resistência, é que cadeias serão quebradas, correntes serão quebradas, o Espírito do Senhor vai prevalecer e vidas serão libertas em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Mateus capítulo 12, no versículo, nós vamos começar, versículo 25. Mateus 12, 25. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vou repetir, Mateus 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Nós vamos avaliar um pouquinho esse versículo 25, que eu acho muito importante. O versículo 25 está ensinando coisas tremendas. Está dizendo claramente para nós que Jesus ele vem e bate na raiz. Ele vem ministrando aos discípulos e ele vem conversando pela base, ele vem mexer nos alicerces. Ele não vai pelo telhado, ele não vai pelo acabamento, ele vai pela raiz. E veja o que ele fala: toda casa dividida contra si mesma
não subsistirá. O que acontece com esse versículo? Olha que coisa interessante. Eu estava lendo esse versículo e vi que todo reino dividido contra si mesmo, ele é devastado. Irmãos, como o diabo tem dividido os cristãos, como Satanás tem dividido as nossas vidas, como o diabo tem dividido a nossa comunhão, o nosso convívio. É impressionante, você veja desde o tempo dos discípulos, Jesus já colocou essa questão se tratando da raiz, mexendo na raiz, porque a raiz da comunhão é o amor, a raiz da edificação. Nós sabemos que Cristo é a pedra, a nossa pedra fundamental. Cristo é a pedra de esquina. Irmãos, mas o amor é que sustenta toda essa edificação. E quando existe divisão na casa, divisão na cidade, não é? Jesus falou sobre isso. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós precisamos perceber que quando o espírito das trevas, de divisão, ele começa a atacar as nossas vidas, atacar o nosso convívio, atacar o nosso lar, nós precisamos ter discernimento para expulsar esse espírito. Nós não podemos nos submeter ao espírito de divisão, porque Jesus foi claro, ele falou que todo espírito dividido, casa dividida, né? Ela não subsiste. Seja igreja, seja convívio, seja grupo, seja família, seja casa, dividida contra si mesmo, não subsistirá. Esse versículo nos ensina muitas coisas. O diabo, ele vai na raiz da coisa. Você já percebeu como as trevas são unidas? Como eles são unidos? Como as trevas se ajudam? Já percebeu como que a escuridão acoberta? E você já percebeu como que a luz, o povo que vive na luz de Cristo, eles se trombam, batem o pé sem querer uns nos outros, acerta o dedão, machuca a ponta do dedinho, a unha no outro. Você já percebeu como que as trevas, ela é treva mesmo? Ela não é quase trevas. Perceba que as trevas, elas não são meio acinzentadas, não são um pouco escuras. As trevas é completamente trevas. Trevas, escuridão, não dá nem para apalpar. Deus colocou o Egito numa situação dessa aí, no tempo de Moisés. Diz que um não conseguia ver o outro. E eu lembro disto que a palavra fala. Irmãos, agora vem Jesus aqui para nós dizendo que toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu já percebi que as trevas, quando a gente encontra trevas, mas é trevas mesmo, assumida. Qual o seu nome? Oi, tudo bom? Qual o seu nome? Trevas. Qual o nome da turma lá? Trevas. E quem está lá? Ninguém fala o nome. Ninguém fala o nome, porque trevas
guarda as trevas. A escuridão esconde a escuridão. A escuridão acoberta a escuridão. Você sabe se fulano está lá nas trevas? As trevas, ó, nananina noca. Não fala nada. É incrível. As trevas são assumidas. Oi, boa tarde. Qual a sua cor? Trevas. Quem tá aí nesse carro? Qual o nome desse carro aí? Trevas. Tá. Quem tá aí dentro? Eu perguntei, quem tá aí dentro? As trevas, ó. É incrível. É incrível. Quando existe uma rebelião, as trevas acoberta. Eu fico impressionado ao ver como as trevas se ajudam. Empresta dinheiro, empresta remédio, receita de graça, atende de graça, socorre sem cobrar. E a luz, quando a gente chega no povo da luz, começa a aparecer os crachás. Doutor Bíblia, doutor Salmos, doutorado em cartas de Paulo, excelentíssimo, doutoríssimo em divindade. Eu fico impressionado que quando as trevas são consultadas, eles se dão as mãos, se unem. Não tem doutor, não tem divindades, não tem doutorado em certas cositas. E eu fiquei pensando nesse versículo que Jesus colocou para os discípulos. Falou muito comigo hoje. Toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. As trevas. Trevas em abril, em junho, setembro, novembro. Você chega perto do Natal. Oi, tudo bom? Qual o nome de vocês? Trevas. Hã? Tem alguém, entrou alguém novo aí no grupo lá, nas trevas? As trevas nem respondem. Ó, agora a luz, ó, língua solta, não sabe falar. A luz entrou, fulano tá aqui. Fulano agora saiu daquela igreja, tá aqui na minha. E lá, como é que tá lá? Já afundou? O povo da luz não sabe se ajudar. O povo da luz, o povo de Cristo, o cristão, esse que vive no evangelho mesmo, que ama a palavra, não sabe falar. Você faz uma pergunta para ele, a língua dele, ó, Você conversa com um cristão, com alguém de Deus que ama o Senhor, que você também ama a pessoa te ama, está no seu convívio, é amigo, você conversa com ele, daqui a pouco ele está pensando mal do outro, do grupo, do nosso grupo, do grupo da luz, do grupo de Abraão.
O grupo das trevas, para você saber quem é membro de lá, a gente tem que ficar procurando listas e listas e entrar no Google e tentar saber. E olha, a pessoa exclui o nome ficticiamente, desaparece por uma semana o nome, você não sabe se está lá, se não está lá. É incrível como as trevas assinam uns pelos outros. E ao ler esse versículo 25, eu pude perceber a profundidade que Jesus nos ensinou. Você chega na luz, você vai conversar com alguém que toca violão, você conversa com outro que toca violão, ele acha que sabe mais do que o outro. Aí ele já fala mal deste um. Aí você chega neste um, ele fala mal de um terceiro, lá de outra cidade. E a luz, o povo da luz, o povo do Senhor, o povo convertido, o povo que são filhos do Senhor, que são escolhidos, são amados, são guardados pelas asas do Senhor. Eles não sabem se ajeitarem, não sabem se perdoarem, não sabem reatarem. O povo, nós, irmãos, nós, eu, você e o povo do Senhor, nós não sabemos reatar, zerar o velocímetro. Nós ficamos marcando coisas desde os 9 anos de idade, coisas que aconteceram quando você tinha 20. A gente não consegue zerar o velocímetro. Aí a gente fica pulando de igreja em igreja, de problema em problema, trocando de pastor em pastor, trocando de família pastoral em família pastoral. Nós, da luz, a gente não consegue acompanhar a sabedoria que tem as trevas. Jesus falou isso aqui. Jesus falou que os filhos das trevas nesta geração são mais prudentes do que os filhos da luz. Meu amado, nós precisamos treinar o reatamento, treinar a expressão amorosa. Nós precisamos treinar a proteção. O que você acha desse cantor? Uma bênção. Mas ele é chato. Eu também sou. Mas você perguntou o que eu acho dele. Ele é uma bênção. O que você acha desse pregador aí? E se eu te falar, irmãos, as trevas assinam uns pelos outros. É impressionante, eu já percebi isso aqui. E Jesus, ao colocar o versículo 25, eu estou lendo em Mateus 12, 25, para quem quiser acompanhar. Jesus falou: toda casa dividida contra si mesma, ou toda cidade dividida contra si mesma, não subsistirá. Nossa, eu estou meio apavorado aqui com o horário, irmãos. Me perdoem. Eu estou aqui meio agitado por causa do horário. Eu não sei se o meu horário está acabando aí. Mas você perceba que trevas, ela se guarda, se protege, se defende. E luz, o povo da luz, eles
se machucam, se ferem, tropeçam. A carta de Tiago diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Obrigado, filha. 20 minutos? Obrigado, filha. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E nós precisamos, irmãos, aprender a reatar. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a pedir perdão. Precisamos colocar em prática esse treinamento. O treinamento de ser unidos, de um apoiar o outro, de um sustentar o outro. Um soldado, quando sai em campo de batalha, um soldado de Cristo, ele sai com as suas armas no campo de batalha, ele precisa de cobertura. Ele precisa de alguém que pense no particular. Esse cara saiu para lutar e nem pão levou na mochila. Estou desconfiado. Esse soldado precisa que alguém pense por ele. Esse rapaz saiu desesperado no meio do campo de batalha. Ele nem uma água oxigenada para passar num ferimentozinho. Ele não lembrou de comprar. Eu vou buscar para ele. Vou pedir para alguém entregar para ele. As trevas, eles têm depósito de medicação. Por telefone, um entrega na casa do outro. E ainda fazem gestos dos mais diferentes possíveis. A gente sabe disso. Mas o povo da luz acha um mais bonito que o outro, um mais ungido que o outro, um mais sábio do que o outro. Hoje eu entendo, irmãos, as colocações que o apóstolo São Paulo sempre fez. Ele colocou assim: eu, o principal dos pecadores. Por causa dessas coisas. Paulo, ele queria fazer com que as pessoas que estão agora convertidas, as pessoas que aceitaram o poder do Espírito Santo em suas vidas, Paulo, ele precisava ensinar o pessoal a se cobrir. A se cobrir. Paulo, ele queria ensinar e fez isso. Agora vem Jesus aqui e também está fazendo isso. Olha aí que lindo. Casa dividida contra si não subsiste. Reino dividido contra si mesmo não subsiste. Qual igreja que subsiste se ela estiver dividida? Ah, o filho da irmã tal cantou no último culto. Esse culto aqui, o meu filho não foi chamado. Eu acho que eu estou pensando em sair dessa igreja. Sim, e para onde você vai, irmão? Eu não, nem sei ainda. Eu estou falando do povo, do nosso povo da luz. O nosso povo da luz.
Esses dias eu fui fazer uma visita para a igreja que eu me converti lá em São Paulo. E quando eu olhei num banco, eu dei uma olhadinha, eu vi ali uma fisionomia conhecida, mas com cabelo muito branco. Quem é esse velho aí de cabelo branco? Parece eu de barba branca. Era um amigo meu quando eu me converti com 17 anos. Ele continua lá na mesma igreja. Mas já teve tantas lutas a igreja lá. E quando eu vi ele, me deu um oxigênio. Eu falei assim, é verdade ou não? Eu tô vendo ou é uma miragem? Não, eu estava vendo. É ele. Ele tinha seus 19 anos quando eu me converti. Hoje ele está com quase 70. E está lá com os netos dele. Com a esposa dele. Cabelinho branco. Eu fiquei olhando assim, muito feliz eu fiquei. Eu fiquei contemplando, eu falei assim, nossa, que saudade desse tempo em que o povo tinha raiz. E eu me deliciei com o momento, porque para mim foi muito legal. Além da saudade de vê-lo, eu não falei nada, ele estava longe assim, eu falei assim, parabéns. Parabéns. Raízes. 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 Se eu perguntar para muita gente do reino, do nosso povo, da luz, se eu perguntar, quem é seu pastor? Talvez a pessoa vai titubear em responder, ela vai falar qual? De 2020 ou de 2016? Que esses últimos 5 anos eu já passei por 3 pastores. Hã? É, pastor, sem problema. Eu estou orando e Deus está me mostrando, cada 2 anos uma igreja. E eu tenho visto as árvores se arrancarem suas estruturas, árvore arrancar suas raízes, andar com a raiz na mão e falar, eu vou plantar na terra que eu quiser. Quando eu li isto aqui, eu falei, já entendi. O Senhor Jesus já tinha previsto. Casa dividida, igreja dividida, não subsistirá. Mas perceba, meu amado, que a turma lá das trevas não dizem nem o nome de quem entrou agora lá, atualmente, em junho. Dizem? Fulano entrou lá? Fala aí, ô trevas. Que prudência é essa que as trevas têm e nós não temos? E eu não tenho. A luz não tem. Porque Jesus falou isso aí. Que os filhos das trevas são mais prudentes. Meus amados, vamos guardar os nossos pastores, os nossos profetas, os nossos cantores.
vamos guardá-los, vamos fazer um treinamento de exército. Todos nós somos da luz, todos nós fomos salvos. Vamos guardar a nossa mente, vamos fugir da fofoca, fugir da informação dupla, fugir dos conflitos. Você já percebeu que não tem conflitos nas trevas? Não sai na mídia? A esquerda está se pegando, está saindo no tapa. Nunca vi isso. Se vi, já foi algum fake news. Nunca vi isso. Já vi trevas se guardando. E como se guardam, hein? A gente vai estar descobrindo coisas das trevas 45 anos depois. Coisas da luz, às vezes, nem aconteceu. Nós já estamos passando. Alô? Quer escutar uma bomba? Toma aí. Sabe a igreja tal? Plá, 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 plá. Meus amados, o Senhor quer que a gente se una, se perdoe, se resguarde, se proteja. Deus quer que a gente apoie um ao outro. Eu te digo mais. Deus quer que quando você for exaltado pelas mãos de Deus, você puxe o menor para cima e levanta ele também. Porque um membro do corpo, se é honrado, todo o corpo é honrado junto com ele. Aprenda a sair do protagonismo. O protagonista, meus irmãos, é Jesus. É a palavra, é o Espírito. Nós precisamos treinar. E treinamento, irmãos, é coisa que funciona. Funciona. Eu já vi pessoas sendo treinadas e ficando uma bênção. Coisa mais linda você ver um soldado de Cristo que era despachadão, lelé para falar, blu blu, e fica dando volta para conversar. Eu já vi soldados sendo treinados e daqui a pouco ele está ali com uma palavra precisa, está ali atento, está ali disposto, está ali pronto para servir. Nós precisamos cobrir a luz. O povo da luz está descoberto socialmente pelo povo da luz, espiritualmente também. Nós da luz, não aprendemos a dar suporte suficiente. A gente dá um suporte até ele não passar a nossa vez. Porque se ele passar a minha vez, aí eu já estou pondo o cotovelo na frente. Calma aí, leão, que a estrada é mansa. Eu estava aqui primeiro. Entendeu? O diabo tem lutado contra a nossa união. Tem lutado contra a nossa unidade. Tem lutado contra os nossos casamentos. O diabo tem lutado contra os nossos filhos, contra os nossos netos.
O diabo tem lutado contra os nossos amigos da igreja, os nossos irmãos, para dividir, para colocar rixa, para colocar raiva. Você já percebeu que você está muitas vezes aí fazendo uma sopa, descascando uma batatinha e de repente daqui a pouco você está com raiva de alguém? Grátis? Eu estou falando grátis. Sabe por quê? Porque os demônios não cessam de lembrar que essa palavra que Jesus falou é verdadeira. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Você precisa tomar cuidado com a sua casa, com a sua igreja. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso convívio. Nós precisamos tomar cuidado com o que estamos fazendo. Estamos dando um treinamento. Um treinamento. Meu amado, eu não sei até onde Deus vai te levar. Se Ele vai te levar até o cume de um monte, se Deus vai te levar até algum sucesso, se Deus vai te levar a pontos estratégicos. Mas quando o soldado da luz está treinado, ele aprende a ver quem trocou a fralda dele. Ele não esquece de quem trocou a meia dele. E ele volta e abençoa. E puxa para cima. O que eu quero dizer com isso? Nada. Mas o texto quer dizer o seguinte: trevas são unidas e luz não. Trevas se protege, se defende. Se você encontrar alguém das trevas e falar assim: olha, eu vi um amigo teu que é das trevas lá, teve um problema lá na sexta-feira lá, ele bebeu demais, foi dirigir, teve um problema lá no volante. A pessoa das trevas é capaz de falar assim: olha, você está se enganando de pessoa, não é ele não. Ele estava comigo, lá na praia. É incrível. Agora, nós da luz, se alguém fala assim: olha, sabe o irmão fulano lá da luz, que é nosso irmão? Sei. Rapaz, sexta-feira ele pisou na bola, estava depressivo, estava tenso, aconteceu perdeu o emprego, olha o que ele fez com o carro dele. E o pastor já pôs ele em disciplina? Vamos treinar, vamos ajudar. Vamos sustentar alguém que precisa. Eu vou sustentar se eu soubesse a pessoa for miserável, não tiver onde dormir, não tem mortandela para comer, não tem pão para comer, aí eu vou na casa da pessoa, vou levar uns trecos lá. Não, eu não falei isso. Vamos sustentar em todos os aspectos. Guarde a igreja de Deus. Ela tem sido atacada pelas trevas porque a gente não está treinado. Não é acobertar pecado, irmãos. Não é acobertar pecado. Eu estou falando em
proteger uns aos outros. Estou falando em proteger uns aos outros. Deus abençoa a Radassa agora, pega a Radassa e leva ela para um monte. Ela estoura. Aí, eu estava conversando com ela esses dias e a gente riu junto. Foi muito engraçado, né, filha? Qual a cabeça dela? Dá oportunidade pro pequeno. Fazer música pro pequeno. Erguer o pequenino. E anunciar o evangelho. Mas tem gente, irmãos, que Deus dá o tiro de vitória, a pessoa sobe que nem um rojão, e adiós, muchachos, companheiros de mi vida, adiós. Para você que está recebendo vitórias de Deus e você pertence ao reino da luz, não se esqueça que o braço de Moisés já está com cãibra. E quando Israel lutava com os amalequitas lá no vale, perceberam que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando Moisés cansava a mão, Israel começava a perder. Um homem, hein, levantando a mão, eu estou falando de um. Que cobertura, hein, irmãos? Como é importante uma cobertura espiritual ungida, hein? Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Aí perceberam isso aí. Botaram 2 homens lá. Um segurando o braço esquerdo e um segurando o braço direito de Moisés. Levantaram os braços dele, colocaram uma pedra embaixo. E Israel começou a ganhar. E os braços de Moisés... Você já ficou com o braço sem mexer? Quando você está tomando um café ou lendo a Bíblia, você ficou na mesma posição com a caneta. Você já viu como é que adormece tudo? A gente não sente o dedinho, né? Como é que a gente fica aqui e trava, né? A coluna. Você imagina Moisés um dia todo com o braço em cima das pedras. Que cobertura, hein, irmãos? Ainda tem gente dizendo que não precisa de cobertura, eu vou onde eu quero. Queridão, você está cometendo suicídio e não sabe. Suicídio espiritual. Cuidado com quem você põe de cobertura na sua vida. As trevas estão cobertas e escondidas. Estão na caverna, impenetráveis. Só se conhecem por sinais. Agora nós... Glória! Tudo bem? Você está aqui nessa igreja hoje? A minha já deu um pontapé porque tem um probleminha lá. Você quer saber de uma coisa? Eu estou cansado. Esse negócio de igreja. Então eu vou vendo. Quando o pastor não está dançando minha música, eu já mudo de igreja. Irmãos, quando o pastor está pregando besteira mesmo, quando está pregando fora da palavra e ele está lucrando e arrancando o couro de ovelha, eu lhe aconselho a desaparecer de uma coisa dessa. Fora disso,
Tem batalha, tem lutas, mas a pessoa é sincera. Família pastoral é sincera, pastor é lutador. Não tem sentido abandonar. Agora, se o cara está numa heresia, brincando de lucro, aí é outra coisa. Mas a luz, o povo da luz precisa se proteger e as divisões precisam parar. Para a divisão. Perceba como você está muitas vezes quietinho com o seu celular. Vem coisa ruim na sua cabeça contra alguém que às vezes é do mesmo nível seu. Perceba, é grátis. Eu sei porque isso acontece comigo. Vem um negócio de graça. O diabo quer passar o peixe dele grátis, não quer nem vender, só de graça. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando hoje. Eu quero ler com vocês Mateus 12, o versículo 30 também, que diz, acompanhe aí. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu não chamei de paspalho. Eu falei, quem comigo não ajunta, espalha. Tem gente que não quer ajuntar no reino. E está fazendo o que no reino? As trevas estão se agrupando, se protegendo, se ajuntando, socorrendo. Jesus falou isso no versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem não está somando com o Senhor, remando a favor, ele já disse aqui para nós, olha, claríssimo, nítido, muito lúcido, ele disse assim, quem não é comigo é contra mim. Se nós não estamos com ele, estamos contra ele. E ele terminou o versículo 30 dizendo, e quem comigo não ajunta, espalha. Se a gente não estiver ajuntando, nós estaremos espalhando. O povo mais dividido da terra é o povo crente. Sabe por quê? Porque ela não pôs brinco, ela usou sapato alto, ela foi de calça comprida, usos e costumes, usos e costumes, usos e costumes, usos e costumes. O povo, você termina o ano com o povo mais rachado na face da terra. É o povo crente. Eu peço ao Senhor que mude isso. Que quem receba a bênção, receba sucesso. Se lembre das fraldas que alguém trocou de você, meu querido. Lembra quando você falava besteira? Quando você falava... E alguém, usado por Deus, ia lá e ajudava a fala, dava tetê na boca. Tetê na boca. Tetê, abre a boca aí, crente. Tetezinho. Aí ele foi crescendo, 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 crescendo e virou um pombo de peito cheio. Agora ele é reconhecido. PP, pombo do peito bonito. Esqueceu que foi TT e esqueceu de quem deu TT na boca.
Tetê, abre a boca, irmão. Não quero. Abre. Daqui a pouco, foi ficando bonitinho. Foi penteando o cabelo. Daqui a pouco, estava forte. Daqui a pouco estava um soldado. Ainda bem. Mas um soldado para lutar pela luz. Não contra a família pastoral. Não contra um irmão aí que está cantando lá no culto. Ele está bonito, foi alimentado, fralda trocada, virou homem, virou gente, ela virou mulher. Saiu o cheiro de xixi, agora está com perfume importado, ela já está trabalhando. E agora ela já é independente, ela já tem sua independência financeira e esqueceu de quem trocou a fraldinha dela. Povo crente, o Senhor nos convida ao treinamento de nos unirmos, de nos protegermos, de aprendermos a falar. Deus nos convida a pararmos de dividir. Deus nos avisa. Deus nos convida ao crescimento. Deus nos convida a sermos uma bênção. Você tem um potencial de Deus na sua vida que precisa ser treinado para guardar outro que ainda não tem. Vamos dar a mão a Ele. Vamos ajudá-lo. Esses dias eu fiquei impressionado com Emanuel. Emanuel, ele é um contador, tem uma alta importância na sociedade. E o Emanuel, esses dias, ele foi pintar o portão da nossa igreja e pintou o portão para nós. Ficou lindo o portão. Falei, mas isso não é coisa de pintor? Mas o Emanuel, que é contador, tem uma patente alta, tem um estudo alto, passou 2 dias lá cheirando tinta. Ficou linda a igreja. Emanuel, obrigado, querido. Eu não sei se o Emanuel entrou na live aqui, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Contador, pintando o portão da igreja. Eu perguntei para ele quanto que é. Ele falou, uma coxinha e uma coca. Eu falei, tá caro demais. Ele não quer receber nada. Aí a gente vai dar uma oferta e ele fica brigando que não quer. Mas a gente dá uma ofertinha para ele. E ele sai correndo. E fica brigando que não quer receber. Irmãos, treinamento do povo da luz. Se unir. Perceber a necessidade do outro. Cobri-lo. Vamos cobrir. Vamos proteger. Jesus falou no versículo 30, quem comigo não ajunta, espalha. Tem gente que não ajunta, irmãos. Não dizima. Financeiramente, nem vai na igreja para evitar de dar qualquer grana lá. Eu não sei qual é o problema dessa pessoa, se ela vai ficar pobre, se alguém roubou ela quando ela era criança, se ela tem um trauma de dizimar, de ofertar, de ajudar o ministério. Tem gente, irmãos, que está fugindo da igreja para não dar dízimo.
Aí o pastor tem que se mostrar miserável, que está morrendo de fome, está andando com roupa podre, roupa rasgada, tá isso, tá aquilo, para pessoas se compadecer. Desde quando um dízimo é dado porque eu me compadeci?